E vem conferir a crítica da segunda temporada de My Dress Up Darling. E terminou a segunda temporada de My Dress Up Darling. Anime esse que quando lançou em 2022 fez um extremo sucesso. Vale destacar, o mangá de My Dress Up Darling também faz um extremo sucesso. E eu adorei a primeira temporada. A forma como eles brincam com a humanidade, romance e cosplay fez com que o anime tivesse uma química perfeita entre os personagens e uma ótima discussão de um tema que é pouco abordado na indústria. Então a partir daí isso chamou muito a minha atenção e eu quis muito ver a segunda temporada. Quando eu soube que a segunda temporada ia sair, eu fiquei empolgado. Quando eu comecei a ver, eu fiquei empolgado. Mas infelizmente, apesar de eu ter gostado da segunda temporada, ela me decepcionou em muitos pontos. Porque a gente pode dividir essa temporada em duas discussões diferentes. A primeira é a história principal de como ela vai se desenvolvendo. E a segunda é a parte dos cosplays. Quando você pensa na parte humana, ela não funciona tão bem nessa temporada. Ele tem elementos interessantes, personagens novos que funcionam bem, mas, de modo geral, eles pouco se desenvolvem em relação à primeira temporada. Quando você pensa no casal principal, o Gojo e a Marin, você vê que eles pouco se desenvolvem. A discussão que acaba a primeira temporada é a mesma que acaba a segunda. Você vê pouco desenvolvimento de personagens dos protagonistas. Eu acho que esse é o ponto que fez essa temporada me decepcionar. Afinal, eles são os protagonistas. Você espera ver uma evolução, um desenvolvimento sobre eles. Você espera ver eles terem um passo a mais. Parece que é aquele anime de romance que enrola muito. E eu acho que a primeira temporada, a evolução deles como personagem, os episódios mais marcantes, os momentos mais marcantes, fez com que eles tivessem uma evolução muito rápida. E essa segunda deu uma estagnada. Você pouco vê uma evolução. E se a temporada terminasse da forma como eu achei que ela ia terminar, talvez ainda melhorasse. A forma como não terminou mostra que a terceira ainda vai enrolar bastante para chegar no ponto eles ficarem juntos ou serem namorados e por aí vai. E eu acho que esse é um ponto que me incomoda. A história da segunda temporada não é ruim. A ideia de que elas vão seguir muito mais pro cosplay, a ideia de que eles vão fazer elementos diferentes, vão para mais eventos, vão conhecer personagens diferentes que também fazem cosplay, isso não me desagrada. Mas a história em questão de desenvolvimento dos personagens que a gente já conhece é muito pouco. Tanto o Gojo e a Marin, que são personagens que você vê que pouco desenvolvem, eles têm uma ótima química, eles funcionam muito bem em tela, são carismáticos, isso deixa com que o anime não enjoe. Mas o desenvolvimento, a progressão de personagem é muito pouca. E o mesmo vai para personagens secundários, como aquela personagem que ela faz tudo de cosplay para impressionar a irmã e deixar ela feliz. Essa personagem, a mesma discussão que ela apresenta nessa temporada, ela já tinha apresentado no anterior, já tinha tido uma evolução e aqui parece que tem uma regressão. Então os personagens que a gente já conhece acabam não funcionando. Não que eles não funcionem como personagens, todos estão lá, todos são carismáticos, a série continua boa e funcionando, porque você vai assistindo os episódios e você vai gostando de ver o que eles estão colocando em tela. Mas o desenvolvimento, a progressão da primeira para a segunda temporada é muito pouco. Óbvio, acontecem várias coisas nessa temporada. Mas quando você vê como um todo, você vê que falta um desenvolvimento. Você vê que falta um carinho pra gente ver como que os personagens estão evoluindo. Algo que eu senti falta aqui. Tanto que você pode ver quais personagens são os mais desenvolvidos. Os dois novos. A menina que é fã da Marin, mas não tem coragem de falar, que no final a conclusão não me agrada muito. E a personagem nova, que é um menino que tem que sempre gostou de fazer cosplay de meninas. Essa é o melhor arco da temporada pra mim. Porque ele mostra todo o preconceito que alguém pode sofrer por isso. As pessoas que fazem cosplay já muito sofrem preconceito de muitas pessoas. Agora imagina um menino que gosta de fazer um cosplay de menina. É um preconceito maior ainda. A forma sutil e bonita como o anime trabalha essa ideia, esse conceito, mencionando o apoio da família, mencionando como ele quer seguir os sonhos, é muito bonito, é muito bem feito. É o melhor arco da temporada pra mim. O resto, é o que eu falei, é ruim os personagens? Não. Eles continuam tendo química? Sim. É divertido assistir a temporada? Com certeza. Mas quando você pensa nos personagens, é decepcionante ver que eles pouco evoluem, pouco se desenvolvem a partir daqui. Mas como eu falei, a temporada é dividida em duas partes. Se os personagens, a história, meio que acaba decepcionando, eles acertam muito na parte do cosplay. Porque esse anime, diferente da primeira, ele foca só no cosplay. Ele foca em construção de cosplay, ele pensa na parte da Marin ser uma modelo, ele pensa na parte dela dar uma engordada numa parte da temporada. Tudo isso é muito interessante. A parte de cosplay dessa temporada é excelente, entrando em detalhes e pontos que são muito interessantes, como quando o Gojo vai conhecer um novo
homem que é mais velho que sabe cuidar de roupa. Você vê como ele ensina ele muito mais coisa. Você vê como ele pensa muito mais no cosplay como um todo. Você vê como ele pensa na Marin dentro daquela roupa como um todo. E tudo isso é muito interessante. Até quando aparecem novos personagens que vão falando novos conceitos de cosplay. Por isso que eu falo que a parte desse cosplay é excelente, porque a parte de cosplay, eles conseguem realmente pegar um conceito e desenvolver de uma forma onde eu não sabia de muita coisa e eu aprendi muita coisa vendo isso. E isso é muito legal, isso funciona muito bem. Então essa é a parte de ouro da temporada. Os cosplays, como eles são feitos, como eles são desenvolvidos, como eles são transformados e como a mudança na vida das pessoas também muda. Se ela cresce, se ela fica mais velha, se ela ganha peso. Tudo isso é muito interessante. Então, essa parte do cosplay eu achei excelente e muito interessante. E, infelizmente, a história não chegou nesse ponto. E a parte técnica também salva. Porque My Dress Up Darling tem uns traços que me agradam muito. Porque My Dress Up Darling eu não vejo como um anime pesado. Ele tem momentos mais pesados, momentos mais sérios. Mas eu vejo como uma aventura divertida de duas pessoas que vão se conhecendo numa vida normal. Tanto que essa temporada é muito mais focada no Slice of Life, que é a vida diária deles. E a animação ela funciona muito bem pelos traços. Os traços mais leves, mais divertidos, principalmente envolvendo as cores muito mais leves, acaba fazendo com que a temporada como um todo passe essa impressão de que a série como um todo passa a impressão de algo mais leve, mais lúdico, mais divertido, como os cosplays são. Os cosplays são um mundo lúdico onde a pessoa pode ser quem ela quiser. A animação conversa muito bem com isso. E já que as meninas e o menino também que aparece aqui que faz cosplay de menina, já que ela tem que criar histórias, né, para criar o cosplay, a animação também consegue mudar bastante envolvendo isso. Então essa parte do cosplay, a parte do festival também é muito legal. Tem muita coisa boa nessa temporada, em relação a personagens, a momentos, a desenvolvimento. Mas a parte principal, que é a história, eu senti que poderia ser melhor. Tecnicamente é bom, tem uma boa trilha sonora, como é da primeira temporada, uma boa abertura, um bom encerramento da trilha sonora da série. A parte do cosplay é boa. Agora, o desenvolvimento dos personagens me incomodou bastante, porque poderia ser melhor, poderia ser mais incisivo. Parece que a gente saiu do ponto A e ficou no ponto A, só que com elementos a mais. É quase um filler, vamos dizer assim, que desenvolve os personagens, mas poderia ser melhor. E isso que me incomoda. Mas como um todo, continua sendo um anime muito divertido. Mas infelizmente, apesar de eu gostar dele, eu ainda queria ter gostado mais. Concluindo, a segunda temporada de My Dress Up Darling é muito longe de ser uma temporada ruim, mas infelizmente não chega no nível da primeira temporada. Se a parte dos cosplays é interessante, se a parte técnica mantém sua qualidade, e tem episódios que me divertiram muito, porque é um anime divertido de se assistir, a parte dos personagens me incomodou. Porque apesar da química e do carisma, a parte de desenvolvimento me incomodou bastante. E por isso que eu fecho a segunda temporada de My Dress Up Darling com uma nota 7 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da segunda temporada de My Dress Up Darling? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.